correção da aula de física, né? Sobre a equação de Clapeyron. Então, na equação, nós vamos ter o quê? A pressão, o volume e a temperatura de quê? Dos gases, né? E em alguns estudos, sempre vai aparecer o quê? Uma constante. O que quer dizer constante? Quer dizer o quê? Que é igual, tanto no sistema inicial como no sistema final, né? Vamos ver o primeiro. Quando se aumenta a pressão que um êmbolo realiza sobre um conteúdo gasoso de um recipiente com 5 atm, a temperatura sobe para 250 Kelvin, ocupando um volume de 1,5 litros. Então, o recipiente tinha uma pressão de 5 atm, temperatura 250 Kelvin, o volume 1,5. Esse é o sistema inicial. Agora, vamos ver o final. O que está pedindo? Qual a pressão, então a pressão final, aplicada pelo êmbolo se havia um volume ocupado de 3,4 litros para uma temperatura de 170 Kelvin? Então, nós temos que calcular o quê? A pressão do sistema final, né? Então, vamos substituir. A pressão inicial foi de quanto? Qual que é a pressão inicial? Então, não tem a pressão inicial, né? Não, aqui tá falando que é de 5 atm. Tanto faz o lado, né? Que aqui a temperatura é menor, então vai ficar de cá. Então, não vamos ter essa temperatura no volume de 3,4 litros a uma temperatura de 170. Qual vai ser a outra sistema? Vai ser 5, né? atm, 1,5 litros e 250 Kelvin. Vamos multiplicar o quê? Cruzado, né? 170 vezes 5 vezes 1,6 vai dar quanto? 1,275. 250 vezes 3,4 vai dar o quê? 850. Se aqui está multiplicando, passa o quê? Dividindo, né? 1,275 dividido por 850 vai dar o quê? 1,5 atm, né? Então, vai ser o quê? A pressão vai ser menor, né? O 2. Considere as afirmações abaixo sobre o comportamento térmico dos gases. Volumes iguais de gases diferentes na mesma temperatura inicial, quando aquecidos sob pressão constante, de modo a sofrerem a mesma variação de temperatura, dilatam-se igualmente eles vão se dilatar. Isso se a temperatura for o quê? A mesma, né? Eles vão se dilatar na mesma quantidade, na mesma proporção. Volumes iguais de gases diferentes, na mesma temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas? Também está o quê? Correta, né? Uma dada massa gasosa, quando mantida sob pressão constante, tem temperatura e volume diretamente proporcional? Sim, se a pressão é constante, o que nós vamos trabalhar? A temperatura e o volume, né? Vamos trabalhar nessas duas constantes. Então, qual que é a alternativa correta? A alternativa é A1, A2 e A3 estão corretas. 3. Considere que certa quantidade de gás ideal, mantida a temperatura constante, está contida em um recipiente cujo volume pode ser variado. Assinale a alternativa que melhor representa a variação da pressão exercida pelo gás em função da variação do volume do recipiente. Então, o que vai ser constante? A temperatura, né? Então, nós vamos ter a pressão e o volume. Então, qual vai ser o gráfico correto? O gráfico correto vai ser o A. Nem precisa o quê? Analisar os demais, né? Nós temos a pressão e o volume. A temperatura seria o quê? Uma reta. Se ela é constante, né, ela não vai mudar. Então, é a alternativa A.